para a gente começar a se preparar para o debate efetivamente, né, vamos montar a primeira mesa, para a qual eu chamo de professor Carlos Reis, e não é à toa. O professor Carlos Reis é catedrático da Universidade de Coimbra, porque a gente apresenta, é um professor que já está conosco aqui, e é a segunda vez seguida que ele virá falar para nós, dentro do universo do fantástico. A professora Lina Loponto, nossa colega do GT da Ampol, colega da USP, da Mackenzie, que vai mediar o debate. E o terceiro nome da mesa acaba sendo eu, que vou fazer a contraposição. Lília, como é você que faz a mediação, passo o microfone de início para ti. Bom dia a todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é uma satisfação estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho, mas eu conheço o Flávio, eu conheci o Flávio aqui, né, pela primeira vez. Eu já havia visto várias vezes que congresso pelo Estado de São Paulo, lá no Centro dos Estudos Portugueses. Então, eu queria passar a apresentação dos membros da mesa antes da conferência do professor Carlos Reis. Então, o professor Carlos Reis, como todos sabem, conhecem, né, é ensaísta, professor de português e especializado nos estudos perusianos. Dedicou-se à carreira acadêmica, lecionando como professor catedrático da Universidade de Coimbra as disciplinas Literatura Portuguesa, Literatura Espanhola e Teoria da Literatura. Em 1976, publicou a sua primeira obra, intitulada Estatuto e Perspectivas do Narrador na Ficção de Eça de Queiroz. Doutorou-se em 1983 com o trabalho O Discurso Ideológico do Neorrealismo Português. Em 1988, foi um dos fundadores da Universidade Aberta de Portugal, da qual é reitor, ainda professor, não mais, né? Da qual foi reitor. Ele coordenou a edição crítica das obras de Eça de Queiroz e da História Crítica da Literatura Portuguesa. De 1998 a 2002, foi diretor da Biblioteca Nacional. De 99 a 2002, presidente da Associação Internacional dos Lusitanistas. De 2000 a 2001, foi presidente da Comissão Nacional e da Comissão Executiva do Centenário da Morte de Eça de Queiroz. É doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul e tem sido professor convidado em diversas universidades, tais como Santiago de Compostela, do Rio de Janeiro, Química, Salamanca, Hamburgo, Massachusetts, Dartmouth, além de ministrar cursos de literatura portuguesa em universidades brasileiras. Tem como publicações, eu fiz uma peneira, né? Em 87, o Dicionário de Narratologia, enquanto com Ana Cristina Lopes. Em 88, Dicionário de Teoria da Narrativa. 99, Estudos Perusianos, ensaios sobre Eça de Queiroz e sua geração. 98, Diálogos com José Saramago. 2000, o essencial sobre Eça de Queiroz. E 2000 também, Figuras da Ficção. Segundo a minha informação, esse Figuras da Ficção ainda não está pronto, é isso? A informação que eu tenho, né? Ok. Com relação ao professor Flávio Garcia. O professor Flávio Garcia é professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e leciona tanto na graduação quanto na pós-graduação, nos cursos de mestrado em literatura comparada, vinculado às linhas de pesquisa Literatura Portuguesa e Outras Literaturas e Literatura, Teoria e História. É um mestrado, não é isso? No doutorado,
leciona literatura comparada, vinculado às linhas de pesquisa anteriormente mencionadas. É coordenador do Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ, no grupo de pesquisa Nós do Insólito, Vertentes da Ficção, da Teoria e da Crítica, vinculado ao CNPq. É co-coordenador, junto com a professora Garcia Simões, das publicações dialogantes, que contempla obras produzidas, traduções e coedições nas sub-áreas de letras, linguística, semiótica, linguagens, comunicações, design, educação, filosofia e multidisciplinaridade. É isso? Co-coordenador do LabC, Laboratório Multidisciplinar de Semiótica, financiado pela FAPERJ. Coordenador com a professora Karen von Boeuf, do grupo de trabalho Vertentes do Insólito Ficcional, que integra o Getredão Pop. É sócio atuante da Abravi, e tem publicações, também tive de pensar algumas, né? Em 2008, O Topo da Lua, de Mário de Carvalho, O que Engoliu a Lua, de Mário de Carvalho e Pierre Prato. 2007, Tensões entre o Sólido e o Insólito, na narrativa de Miyakomo. 2007 ainda, Tensões entre o conceito de gênero e período, escolas e estilos da historiografia literária, os gêneros do insólito. 2008, Moço, me dá um cigarro, com um moleque teleco de coelho menino, no trânsito insólito da violência síria. 2008, o insólito na construção da narrativa. 2008 ainda, narrativas do insólito, passagens e paragens. Então, agora, feita a apresentação do conferencista e do debatedor, eu passo a palavra ao professor Carlos Reis, cuja conferência se intitula Estudos da Narrativa, Ficções, Figuras e Figurações. Bom dia. Em primeiro lugar, quero, como é de boa praxe, agradecer o convite para estar aqui pela segunda vez. A primeira vez foi há 2 anos, salvo erro. Eu não tinha até então muito contacto com a UERJ, agora tenho, graças à boa vontade, ao empenhamento dos colegas Flávio Garcia e Maria Cristina Batalha, que resolveram fazer de mim cidadão carioca durante 3 meses, e lá estou no Leme, fazendo caminhada do calçadão, e dando aulas no UERJ também, foi por isso que vim. Com muito gosto, com o apoio generoso da CAPES, naquilo que é uma experiência universitária que está a ser muito enriquecedora e que espero que seja mais ainda, uma vez que este programa de altos estudos da CAPES implica uma série de outras intervenções em universidades aqui do Rio de Janeiro. Lamentavelmente não dá ingresso para a abertura da Copa, uma coisa que é preciso rever em próximas ocasiões, mas é uma altura muito interessante para estar no Rio de Janeiro. Eu quando faço ali caminhada no calçadão, há um relógio, destes relógios reversos, me deixam sempre um pouco angustiado. Faltam 55 dias para a Copa. No dia seguinte faltam 54 dias para a Copa. Quer dizer, o counting down é uma coisa um pouco angustiante, não é verdade? Portanto, angustiante sobretudo para quem está a acabar de organizar estados e essas coisas. Portanto, tem sido, e espero que continue a ser realmente uma experiência muito interessante, muito fecunda do ponto de vista académico, também pelo conhecimento e pela amizade que vou fazendo com os colegas que me recebem, da professora Cristina e do professor Flávio. Eu já posso ir
escrevendo nos meios, prezado colega e, não obstante, amigo. E, portanto, é um pouco nesse espírito de colaboração universitária que envolve um convênio entre a Universidade de Coimbra e a UERJ, que foi dinamizado pelo Flávio, que nós esperamos que dê bons frutos no futuro. É também de acordo com o espírito desse convênio que eu estou aqui. Eu vou procurar não ser muito chato, vou procurar falar o meu português articulado para que toda a gente entenda, inclusive os que não são de língua portuguesa, e tenho um texto preparado ao qual depois o professor Flávio vai reduzir uma espécie de arguição. Ele já conhece o meu texto, eu ainda não conheço o dele, mas é esse, suponho eu, o espírito do debate em torno de temas que nos interessam. E esta minha intervenção neste segundo congresso, o Congresso Internacional Pertence do Insólito, parte justamente de reflexões anteriores. Essas reflexões desenvolvem-se agora com o próprio e com bases de trabalho que são as seguintes. Primeiro, refiro aqui e trago aqui um pouco da investigação levada a cabo. Na investigação tem um nome, como a professora Lilian amavelmente referiu, que tem o nome de Figuras de Ficção, e que é um projeto do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra. Nesse projeto, que está em curso, destacam-se com relevância para esta proposta conceitos como figura, no sentido que os estudos narrativos lhe dão, e figuração. Segundo, esta reflexão recolhe também o investimento em conceitos que são correlatos e que diretamente são motivados pela questão do insólito. Nesse quadro, ganha importância própria a noção de ficção do insólito. Terceiro, trago aqui também um dos princípios adquiridos na conferência do colóquio de há 2 anos, Figurações do Insólito em Contexto Ficcional, princípio segundo o qual é pertinente falar no insólito em confronto, esta noção de confronto pode ser depois aprofundada, em confronto com a ficção a que chamamos realista. Para ser adequadamente descrito, esse insólito deve ser observado tendo-se em atenção a lógica do realismo e mesmo, de certa forma, a necessidade de se agir contra essa lógica. Penso aqui sobretudo na personagem, como categoria central do processo realista, e acrescento que o destaque concedido a essa categoria levará a equacionar a noção de típico e a categoria do tipo. Quarto princípio ou contributo, e último por agora. O princípio segundo o qual o insólito literário se manifesta contextualmente, ou seja, o romantismo, o barroco, o realismo ou o surrealismo e outros também definem-se como contextos periodológicos que explicam diversas manifestações de insólito. Isto significa, noutros termos, que importa analisar o insólito tendo-se em atenção a sua condição histórica, bem como os reajustamentos que o insólito como categoria abstrata vai sofrer, em função de mudanças contextuais projetadas na evolução literária. Vamos deixar instalar aqui os Professor Carlos, ainda dá uma leve paradinha para que a gente acomode as pessoas que chegaram. Aqui, diferentemente do Itaquerão, não foi montada uma arquibancada suplementar.
A verdade é que esse atraso foi culpa nossa da universidade. A universidade se atrapalhou no envio do transporte. Por isso os professores estão chegando à conferência com a universidade. Muito bem. Estes que iniciei então são os princípios de onde eu parto. Ainda que orientando-se para casos específicos e para a categoria da personagem literária, a abordagem do insólito faz num arco discursivo amplo, sendo muito produtiva a tomada de consciência dessa amplitude. Naquele arco é possível assinalar aspectos e práticas muito distintas. Aquelas que a seguir se indicam são meramente ilustrativas, mas devem ser trazidas a esta análise. Chama a atenção, antes de mais, para aquilo que define como a dimensão do idioma. No caso do insólito. Essa dimensão permite apreciar uma certa semântica do insólito que opera em função de mutações que ocorrem no interior de cada língua. Penso que é particularmente expressivo evocar aquilo que ocorreu e o que ocorre no português e no espanhol, pelo facto de se tratar de dois idiomas cuja geografia e cuja história registram algumas afinidades importantes. E, contudo, enquanto em português o termo insólito e os seus cognatos foram revertidos para uma zona linguística relativamente rarefeita, quer dizer, praticamente desapareceram, em espanhol o vocábulo pertence a uma família que tem curso na linguagem de uso corrente. Dois exemplos, provindos de épocas distanciadas entre si, mas ambos escolhidos em contexto literário. Recordo um soneto conhecido de Camões que diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia. É preciso esperar pelo último verso, que não se muda já como se ia, para lermos em Camões um encontro de circunstância maneirista com a manifestação do insólito. Se o tempo é mudança constante e irreversível, ele traz consigo, pela constância dessa mudança, uma instabilidade, uma melancólica incerteza e mesmo uma amargura existencial que as imagens da natureza tornam evidentes. O verde manto que agora veste o chão alterna com o que já coberto foi de neve fria. Do mesmo modo, a mudança trouxe ao poeta um choro bem diferente daquilo que antes foi doce canto. A angústia produzida da incessante mudança dos tempos e das vontades não é determinada apenas por ela em si mesma. É a mudança da mudança que causa o maior espanto, provindo da consciência de que nada já se muda como solia. O que solia era aquilo que o poeta vivia como sólido, como usual, como seguro e previsível. Isso que o insólito do modo de ser da mudança veio tornar dramático e quase patético. Repare-se, entretanto, para atingirmos os sentidos que assim vão emergindo, temos que deslocar-nos de um verbo que o português do século XVI usava correntemente, o verbo suer, de onde o imperfeito suía, para chegarmos ao adjetivo sólido, também caído em desuso, e por negação ao insólito que nos ocupamos. Muito tempo depois de Camões, um dos grandes romances da literatura espanhola, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, dá testemunho da sobrevivência na língua espanhola da forma nova e latina do verbo soler, em espanhol soler,
com formas conjugadas como suele, solia, suela ou soliera. E mesmo sendo este um verbo defetivo e, portanto, de conjugação restrita, ele assume, em contexto literário, um significado funcional e temático que quer sublinhar. Vou exemplificar, mas antes lendo. La Regenta é um romance publicado em 2 volumes, em 1884 e em 1885, e que é um admirável retrato ficcional da vida burguesa de uma cidade do norte de Espanha, chamada Vetusta, mas certamente remetendo para Oviedo. É um sacerdote, Dom Fermín de Paz, dito El Magistral, quem exerce em Vetusta uma influência espiritual e moral considerável sobre a bela Ana Ozores, casada com o regente de audiência e, por isso, familiarmente conhecida como La Regenta. Dessa influência e da insidiosa sedução que dela decorre, nasce uma relação amorosa potenciada por uma condição feminina que os romances de adultério oitocentistas muitas vezes glosaram, em Flaubert, em Essa, em Tolstói ou em Machado de Assis. No caso de La Regenta, a tematização do adultério é condimentada pela atmosfera clerical que envolve a mulher e pela submissa devoção religiosa em que ela mergulha. O que faz deste romance uma obra da família literária do Crime do Padre Amaro, de Essa, e de La Conquête de la Sens, de Zola. Pois bem, em La Regenta exibe-se um cenário, como ficou dito, de costumes. Na acessão temática que aquela expressão costuma designar quando lemos este tipo de romance. Alude-se assim aos hábitos de vida, às rotinas sociais e culturais e à naturalização de comportamentos reiterados por um coletivo que se estrutura sobre convenções aparentemente imutáveis. E por isso, logo na abertura de La Regenta, o protagonista, Dom Fermín de Paz, aparece-nos a fazer o que lhe era usual: subir à torre da catedral e contemplar Vetusta como um óculo. Em função desse hábito, insinua-se a estranheza do insólito, num processo de representação que estilisticamente não prescinde da atualidade idiomática e representacional, do verbo soler, ou seja, costumar. Assim, o ato de subir à torre não pode ser surpreendente naquela figura eclesiástica de vida metódica. Cito, tenho que citar em espanhol para que faça sentido. Solía hacerlo a la hora del coro, por la mañana o por la tarde, según le convenía. Mas, os estados de ânimo da personagem oscilam também por força de circunstâncias que se repetem. Cito de novo. Estas crisis del ánimo solían provocarlas noticias del personal, el nombramiento de un obispo joven, por exemplo. Curiosamente, tudo concorre neste e noutros romances de adultério para que se aceite como inevitável e, portanto, como não insólito aquilo que, afinal de contas, derrogava a respeitável moral burguesa. Se é certo que o adultério feminino era visto como uma prática reprovável, a estética realista e naturalista queria reformar os costumes que eram a causa do adultério, também é certo que ele era representado no quadro de uma lógica comportamental, do tal hábito, distante da surpresa do insólito. E, contudo, como se estivessem conscientes das limitações do que aparecia como convenção literária, os grandes romances realistas, e com eles La Regenta, procuravam pontualmente compensar os estereótipos dos modos de vida que faziam matéria ficcional em episódios ou em reações dissonantes em relação àqueles estereótipos. A meu ver, é essa capacidade de subversão do estereótipo que faz de Machado de Assis, ainda do tempo do realismo, um caso à parte, mas não é dele que me ocupa agora. Insisto no romance de Clã
e destaco nele o significado esteticamente subversivo. Subversivo em relação à norma realista, entenda-se. De um gesto e de uma reação que se encontram no fecho da história, no final. Ou seja, num lugar estrategicamente relevante do texto. É perante uma imagem de Cristo que Ana Othores se vê rejeitada já no final do romance por um sacerdote que a seduzia. E, bem de acordo com a hipersensibilidade feminina, ou do estereótipo, que muitos romances oitocentistas referem, Ana desmaia. O ambiente é sombrio nesse final, até mesmo sinistro, e para a personagem que o sente, assustador. O que se segue ao desmaio, em parte modelado pelos sentidos da perturbada Ana Othores, é ela que sente tudo isto, torna patente que, ao terminar, o romance distancia-se da desejada objetividade realista e abre-se a um insólito que me parece estar já no limiar do fantástico. É quando a figura repelente de um acólito, chamado Celedónio, aproveita, o acólito era aquilo que se chama aqui de coroinha, aproveita o desmaio de Ana para se aproximar dela. Sim, desta vez todas. Celedónio sentiu um desejo miserável, uma perversão da perversão da sua lascívia. E para gozar o prazer estranho, ou para tentar experimentar se o gozava, inclinou o rosto asqueroso sobre o rosto de Margarita e beijou-lhe os lábios. Estava a desmaiar. Ana voltou à vida, rasgando as trevas de um delírio que lhe causava náuseas. Tinha sentido sobre a boca o ventre viscoso e frio de um sapo. Volto ao verbo soer, para notar que ele não está cancelado, agora o soer português, para notar que ele não está cancelado na língua literária portuguesa. Aliás, numa língua literária criativa e inovadora, nenhum vocábulo está cancelado. Mas observe que a sua ocorrência, além de meramente pontual, induz notações de alguma estranheza, que é aquela que os arcaísmos normalmente suscitam no contexto em que ocorrem. É esse sabor arcaico que surpreendemos em Bernardo Soares, no texto que abre algumas edições do Livro do Desassossego. Trata-se, nesse texto e nesse lugar do conjunto, de uma espécie de prólogo em que parece vislumbrar-se a própria figura de Fernando Pessoa, em regime de diálogo implícito com Soares. O que esse texto descreve é uma rotina de vida obscura, bassa e insignificante, com nada de insólito, portanto. Num registro de representação distanciado do realismo, mas vinculado a um processo de interiorização dos pequenos episódios do cotidiano banal, atravessado pelo término que confina com o desassossego, essa espécie de incompetência para viver que dá nome ao livro. Nesse contexto, o narrador do prólogo recupera o verbo soer e, ao fazê-lo, estabelece o antigo sólido como estatuto daquela existência cinzenta, mas hipersensível. Sim, esse texto no início do livro do Desassossego. Não sei porquê, passámos a cumprimentar-nos desde esse dia. É alguém, aparentemente Fernando Pessoa, que vê outro, aparentemente Bernardo Soares. Um dia qualquer que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir virmos ambos jantar às 9h30, entramos em uma conversa casual. Isto é da ordem do corrente e do possível. A certa altura, ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei da revista Orfeu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a bastante. E eu então pasmei de veras, porque a revista Orfeu, quando apareceu, não foi muito elogiada, bem pelo contrário. E eu pasmei de veras. Permiti-me observar-lhe que estranhava, porque há arte dos que escrevem em Orfeu sói ser para poucos. O verbo soer. Ele disse que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não me trouxera propriamente novidade.
e timidamente observou que, não tendo para onde ir, nem que fazer, nem amigos que o visitasse, nem interesse em ler livros, ia gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também. Fim de síntese. Regresso ao final do romance de Clarín para não recuperar um aspecto que me conduz ao que se segue. Aquele ventre viscoso e frio de um sapo que Ana Osores julga sentir sobre os lábios constitui uma imagem forte, com dupla marcação sensorial. Antes de mais, aquela sensação de pele, como costumamos dizer, que expressivamente sugere o repelente e o repugnante, fazendo contraste com a beleza da personagem. Junta-se a própria imagem visual do sapo, um animal de formas estranhas, muitas vezes associado a atos de bruxaria, mas também a uma capacidade de metamorfose que o coloca no extremo oposto daquilo que ele esconde. A fealdade do sapo pode ocultar a beleza do príncipe encantado, que o beijo de uma jovem desperta. Não foi o caso. Em qualquer circunstância, estamos aqui no centro de um processo representacional em que a imagem visual e a reação sensorial se revelam fortes argumentos para a afirmação do insólito. E assim, as práticas estéticas que genericamente integramos nas artes visuais constituem campos fecundos para a manifestação de um insólito que pode ser associado a específicos movimentos estéticos, a certos géneros e subgéneros narrativos, e a linguagens verbo-icónicas com ampla difusão mediática, na banda desenhada, no cinema, na televisão ou nos videogames. Na pintura surrealista e na arte expressionista em geral, é flagrante o apelo a uma visualidade forte, legitimada pelo propósito de projetar na tela figuras de conformação irracional, fragmentos aparentemente desconexos, significados e objetos provindos do mundo dos sonhos. E no cinema de terror, de suspense, de figuração fantástica ou dos super-heróis, são as imagens chocantes, as sonoridades assustadoras e as proezas sobre-humanas que acentuam o insólito. Um insólito que, em muitos casos, vem de matrizes literárias, ou seja, de romances e de contos adaptados ao cinema. Os nomes e os títulos são conhecidos: Alfred Hitchcock, David Cronenberg, Tim Burton, Stephen King, Psicose, A Mosca, Sweeney Todd, O Silêncio dos Inocentes, O Exorcista ou Alien, O Oitavo Passageiro. Repito, o ponto de partida para algumas destas representações são narrativas literárias e mesmo mitos da antiguidade. Por exemplo, A Mosca, de Cronenberg, vem da Metamorfose, de Kafka. E o Super-Homem descende quase em linha direta dos relatos mitológicos que nos contam os trabalhos de Hércules, um super-homem dos tempos antigos. Importa notar que, para que o super-homem do século XX se fizesse personagem e herói com as ressonâncias míticas que Humberto Eco destacou nele num estudo conhecido, para que isso acontecesse foi preciso esperar que a imagem trouxesse para a cena do relato um insólito visual de quem carrega automóveis, voa pelos ares ou consegue ver através dos objetos. Foi em 1938 que a revista Action Comics começou a publicar a banda desenhada de Jerry Siegel e Joe Shuster, amplamente explorada depois pelo cinema, pela televisão e pela tecnologia dos efeitos especiais, prolongando-se no Batman, no Homem-Aranha, no Capitão América e em toda a família de personagens fisicamente sobredotadas. Foi a partir da feição plástica e dinâmica de imagens em movimento e de sons em profusão, tudo apoiado ultimamente pela computação gráfica, que aqueles heróis e mais os avatares concebidos por James Cameron e outros tais geraram uma cultura sensorial do insólito. Comparada com tal exuberância, séries televisivas como Ficheiros Secretos, Diários de um Vampiro ou The Walking Dead, e com estas outras semelhantes, chegam a parecer discretas e, todavia, em última instância, elas fazem parte também de uma disseminação do insólito que a literatura cultivou dentro dos limites da palavra, que a estética do realismo tentou retardar e que a civilização da imagem na aldeia global e na era digital
acabou por fazer explodir. Os públicos deste insólito, que apela aos sentidos e às emoções fortes, alheiam-se dos princípios da verosimilhança e operam uma radical suspensão da descrença. Nada devem e em tudo divergem dos leitores que o realismo literário e cientista educou no respeito pela mencionada verosimilhança. Ela era o princípio e a regra de um ethos que convivia mal com o insólito e, por consequência, com o fantasma. Entretanto, é oportuno recordar aqui algumas questões levantadas por aquilo que chamei o ethos da verosimilhança realista e por aquela desconfiança que, coerentemente, lhe era provocada pelo insólito. Nesse contexto e pensando na personagem, nos procedimentos da sua figuração e na sua correlação com a chamada lógica da ficção, avanço para duas subdefinições. Primeiro, uma subdefinição conduz à categoria do tipo, em articulação direta com o realismo oitocentista e também com a noção de estereótipo. Trata-se aqui de erigir um quadro de referência que, por natureza, podemos considerar da ordem do antigo insólito. E trata-se também de perceber como esse quadro de referência constitui o ponto de partida para figurações que rompem com o mundo. Segunda subdefinição, aquela que insiste no significado das construções metodológicas, entendidas não como finalidades em si, mas como tentativas de propósito explicativo. São aquelas construções que permitem observar uma dialética de transformações, que levam a distinguir o tipo e o insólito do realismo, do tipo e do insólito românticos. Ou a indagar um insólito pós-modernista, que lida com figuras históricas ou com categorias de tão remota existência cultural como a alegoria. Tenha-se em conta desde já que o tipo deve ser entendido como uma subcategoria da personagem, emergindo a sua figuração em termos literários e ideológicos que justificam a sua presença. Essa presença faz do tipo uma personagem temática, no sentido em que ele é tomado como uma figura representativa, como alguém que fala por uma classe, segundo um estudo clássico de James Allen. Sendo assim, um tipo apresentando-se embora como figura individualizada, com nome próprio, para nos entendermos, não perde contacto com um coletivo em que se insere, com dominantes sociais e psicológicas desse coletivo. Pensando no realismo oitocentista e em Balzac, Lukács enunciou este propósito de considerações que permanecem atuais. O tipo, diz Lukács, é uma síntese original que reúne organicamente um universal e um particular. Fim de citação. A personagem faz-se tipo, cito de novo, porque nele convergem e reencontram-se todos os elementos determinantes, humanos e socialmente essenciais, de um período histórico. Fim de citação. A nossa percepção do tipo contempla, então, propriedades sociais, psicológicas ou físicas, que podemos sumariar num só vocábulo ou numa frase curta. Por exemplo, o agiota, o avarento, o jornalista ou a mulher fatal são emblemas de profissão, de mentalidade ou de classe social, que, uma vez reconhecidos como tal, impedem a surpresa no que toca aos seus comportamentos numa ação narrativa. O tipo não nos surpreende. Do que fica dito resulta o seguinte: o tipo, enquanto personagem que age de forma redundante e previsível, dificulta ou até inviabiliza o insólito. É contra o típico que o insólito ousa afirmar-se como tal. A isto acrescento o seguinte: não sendo exclusivo do realismo, é sobretudo nele que o tipo acentua o potencial de crítica social que lhe é inerente. Noutros termos, o pícaro é uma personagem tipo do século XVII espanhol, com clara feição social. O misantropo ou o avarente são tipos conhecidos que, provindo do teatro de Molière, transcenderam o seu tempo. E se o dandy é uma figura que no romantismo e depois dele cultiva a transgressão, a provocação, a excentricidade antiburguesa, há nessas atitudes, apesar de tudo, uma dose de convencionalidade que é compatível com a previsibilidade de que falamos. Em vários testemunhos é possível confirmar muito do que fica dito.
e, em especial, duas coisas. Uma, a cumplicidade que une o Tito e o realismo reformista do século XIX. Outra, a condição não insólita desta subcategoria da personagem. Uma condição que se acentua quando o naturalismo prolonga e aprofunda o realismo, incutindo uma lógica positivista e determinista que, inevitavelmente, amarra a personagem funcional a um trajeto de vida irreversível e, como tal, pouco ou nada propenso à surpresa. Num romance naturalista, depois do segundo capítulo, já sabemos o que é que vai acontecer. Um depoimento muito significativo a este respeito provém de Flaubert. Ele tem a ver com as reações que Madame Bovary provocou, chegando ao extremo de desencadear um processo judicial contra o romancista. Muito tempo depois de publicado o romance, em 1857, ainda Flaubert se referia, numa carta de 1870, àquelas reações. Cito a carta. Quando terminei Madame Bovary, diz o escritor, perguntaram várias vezes, era a senhora X que pretendia retratar? E recebi várias cartas de autênticos estranhos, uma delas de um cavalheiro que me felicitava por tê-lo vingado de uma mulher infiel. A mulher infiel, digo eu, que aquele cavalheiro vê em Emma Bovary, é então o tipo que corresponde àquela que o traí e a todas as demais que se lhe assemelham. E continua Flaubert. Todos os farmacêuticos do Baixo Sena reconheceram-se como é. Personagem de farmacêutico, todos os farmacêuticos do Baixo Sena reconheceram-se como é e quiseram vir esbofetear. Ou seja, digo, a feição emblemática daquela figura típica estabelece-a na ficção e para além das suas fronteiras como alguém que fala por uma classe, nos termos usados por James Feller e que antes citei. Pouco tempo depois de Flaubert, essa esboçou em 1879 um texto que não chegou a publicar na totalidade. Texto destinado, em parte, a explicar os processos de figuração da personagem feminina enquanto mulher socialmente representativa. E típica, como vamos ver. Trata-se da menina Virgínia que mora ali de fronte, diz essa. O romancista realista, e já mesmo naturalista, vai vê-la. E sob o signo da observação, cito, estuda a figura, os modos, a voz, examina qual foi a sua educação, estuda o meio em que ela vive, as influências que a envolvem, que livros lê, que gostos tem, e dá-nos, enfim, uma Virgínia que não é Cordélia, nem Ofélia, nem Santo Agostinho, nem Clara de Borgonha, mas que é a burguesa da Baixa, em Lisboa, no ano da graça de 1879. Fim de citação. Como quem diz, um verdadeiro tipo, que nada tem de surpreendente ou de insólito, bem diferente nesse aspecto de outras personagens, Cordélia, Ofélia ou Clara de Borgonha, que não se ajustam à condição da normalidade social que essa quer destacar. E assim, o romancista do realismo crítico põe diante dos teus olhos, diz essa, os olhos do leitor, entenda-se, num resumo, o que são as Virgínias contemporâneas. Fim de citação. Retomo alguns aspectos do que fica dito na leitura de dois casos de estudo com significado próprio na história literária portuguesa. Uma leitura de que aqui ficam pistas para eventual desenvolvimento. Um desses casos é a recolha Contos, de Álvaro do Carvalhal, publicada postumamente em 1868, um escritor hoje praticamente esquecido. Trata-se de um conjunto de 6 relatos, em parte associados ao fantástico, com destaque para os contos O Punhal de Rosaura e Os Canibais, que não podemos dissociar de modelos literários românticos, por vezes expressamente invocados. O outro exemplo, ou outro caso, é o romance epistolar O Mistério da Estrada de Sintra, de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão, publicado em 1870, 2 anos depois dos Contos de Carvalhal, inicialmente como folhetim do jornal Diário de Notícias. Este é um relato que, desde logo por força da estratégia de publicação que cultivou, em vários aspectos, pode ser associado ao culto do insólito. No final da década de 60, ia-se esgotando, por saturação e por redundância de processos, a fórmula romântica que fazia da personagem o centro de emoções destemperadas
e de reações inflamadas. Desde os anos 40, com a lucidez que ela reconhecemos, Almeida Garrett satiriza nas Viagens da Minha Terra a melodramática entoação do texto a que ele chamava, do teatro, perdão, a que ele chamava plusquam romântico, e dos retratos imitados dos mistérios de Paris de Eugène Sue. Era desses que chegava, cito no texto das Viagens, um chourineur, que é o personagem dos mistérios de Paris, um chourineur a amolar um facão de palmo e meio para espatifar reis e homem quando encontrar, uma fleur de marie para dizer e fazer pieguices com uma rosarinha pequenina, bonitinha, que morreu, coitadinha, e um príncipe alemão encoberto, forte no soco britânico, imenso em libras esterlinas, profundo em gírias de cegos e ladrões. Fim de citação. Paradoxalmente, o que de insólito e excessivo existia nestas figuras e nas suas ações, certamente já não surpreende o leitor em meados do século XIX. Logo depois, na passagem dos anos 60 para os anos 70, chegava um impulso de renovação literária tendente a abandonar estes comportamentos e os cenários terríficos, mas convencionais, que os emolduraram. Quando o jovem Álvaro de Carvalhal começa a escrever e a publicar os seus contos, estava na ordem de vir uma querela chamada Questão Coimbrã, em que se punha em causa a atmosfera romântica que se respirava em Portugal, assim se preparando o terreno para a afirmação do realismo como estética reformista. Com o realismo, chegaria um modelo próprio de figuração de personagens, pouco propensas ao insólito, como já vimos, e mais dadas à trivialidade do tipo. Na Questão Coimbrã, Carvalhal tomou partido pela renovação contra o magistério daqueles que mantinham a literatura e a poesia enfeudadas às fórmulas da chamada segunda geração romântica. E, contudo, os 6 contos que deixou, Álvaro de Carvalhal foi muito jovem, os 6 contos que deixou não se desligam por inteiro do legado de excessos emocionais e até estilísticos a que me referi, ainda que episodicamente com o tempero da paródia. Um dos poucos críticos, e um dos mais prestigiados, por sinal, que se ocuparam da prosa de Álvaro de Carvalhal, no caso José Régio, declarou que o contista exagera no estilo, como exagera em tudo, ultrapassa as medidas, vai além da meta, e as suas histórias já são monstruosas, a linguagem em que estão contadas ainda se as suas histórias já são monstruosas, a linguagem em que estão contadas ainda sublinha essa monstruosidade. O efeito disso, digo eu, é um efeito de deslizamento que leva a cair, de novo José Régio, no grotesco, no burlesco e no ridículo. Tudo isto lemos num autor que usualmente tratamos como menor, mas que pode afinal ilustrar aspectos importantes da mudança literária em que participa. A professora Maria Cristina Batalha tem justamente um ensaio sobre Álvaro de Carvalhal e a importância deste escritor como autor menor para ilustrar estes e outros aspectos. Não por acaso, José Régio chama a atenção para o facto de os contos de Carvalhal serem redigidos nos mesmos anos, 1866 e 1867, em que um jovem Essa, seduzido pelo fantástico romântico que lhe vinha de Hoffmann, escrevia textos mais tarde chamados prosas bárbaras. Diferentemente do que aconteceu com esse Essa, depois convertido ao realismo, a curta vida do contista não o deixou ir além daquele incipiente conjunto de relatos. Deu destaque para aquilo que aqui me interessa, o Punhal de Rosaura, texto em que, como acontece com os canibais, se salienta o emprego mais sistemático que se faz das figuras e ocorrências sobrenaturais e o impacto de dúvida e de mistério que elas desencadeiam, disse uma estudiosa de Carvalhal Maria de Nascimento Oliveira. A história é sombriamente sangrenta, a história do Punhal de Rosaura, não vou ler, não se assusta, e atravessada por lances sinistros. Everardo, companheiro de Rosaura, é confrontado por esta, humilhada pela aparente frieza do amante. Num gesto dramático, Rosaura saca do punhal e suicida-se, morrendo nos braços de Everardo. Depois de a suportar, Everardo parte para Veneza,
onde uma depois encontra num baile de carnaval uma misteriosa figura disfarçada, como se diz no texto, um tentador dominó escarlata. Um dominó era um traje, um disfarce de carnaval, tanto podia ser masculino como feminino. Portanto, ele não sabe quem é aquela figura, se é homem, se é mulher. É essa figura que atrai Everardo a um palácio em ruínas, necessariamente. Ali, arrancada a máscara, reaparece Rosaura. Sim, não a Rosaura resplendente de vida e de alegrias, mas uma figura lívida, petrificada, como um anjo de mausoléu. Fim de citação. É tudo? Não. Já numa taverna de Córdoba, um Everardo envelhecido vê ressurgir o tal dominó escarlata, tal figura disfarçada, que por fim revela a sua verdadeira identidade. Trata-se de Lourenço del Giocondo, irmão de Rosaura, que por ela se fizera passar. O final é violento e quase inevitável. Lourenço mata Everardo. Cito o texto. Caíram de bruços sobre a mesa da taverna, com o punhal de Rosaura atravessado na garganta. O mesmo punhal que Rosaura se suicidou, é o que serve para matar o malvado Everardo. Desta ação onde abundam os gestos teatrais e os discursos inflamados, destaca os aspectos que permitem identificar um tratamento da personagem como entidade insólita e, como tal, situada num lugar literário distanciado da mediania que o realismo apresenta. Antes de mais pelo nome, Everardo, Rosaura ou Lourenço del Giocondo não sincronizam com a normalidade burguesa dos nomes Luísa, Jorge, Calixto, Soares, Margarida ou Silvestre. São tudo nomes de personagens realistas da literatura portuguesa do século XIX. Depois, a indumentária, não raras vezes emblema de identificação social, desmente e neutraliza essa função de identificação. Porque o tal dominó, o tal traje, é antes de mais a ocultação da identidade e até a sua mistificação. E ainda, o retrato de personagem, processo retórico que no tempo do realismo traduz uma concepção da pessoa como entidade racionalmente descrita, é aqui um não retrato. A radicalização de contrastes inviabiliza qualquer abordagem socialmente representativa. Logo veremos que Rosaura tem, sim, um rosto apropriado por um misto de contrários sentimentos e que a sua fisionomia simpática era a perfeita manifestação da sua alma ardente. Continuo a citar. Era uma natureza extraordinária, um complexo de elementos variados e opostos que a constituía. Fim de citação. Culminando tudo isto, não é pouco, os olhos de Rosaura morta não são já, como no romantismo mais genuíno, espelho da alma, mas reflexo repulsivo da morte. Sim, fascinaram aqueles olhos baços, vidrados, transvasando viscosos líquidos e carregados de magnética fixidez. Fim de citação. Quando reaparece Rosaura, não é ela afinal, mas o irmão, a mesma imagem, quase ipsis verbis, é retomada. Cito. E pregava em mim uns olhos baços, vidrados e carregados de magnética fixidez. O caso do mistério da Estrada de Sintra, estou-me a aproximar do fim, é diferente por várias razões. O que nele se pode ler pode ser entendido como um apelo tácito à superação de uma retórica do insólito, cultivado aqui, no mistério da Estrada de Sintra, pela via do mistério. Trata-se agora da história de uma morte envolta em enigma. Morte que decorre de uma relação amorosa adulta. A condessa de W, não se sabe o nome, evidentemente, é um mistério, atormentada pelo ciúme, involuntariamente mata o amante, Ritmel. Desde que sabe o nome, já tinha morrido. É o cadáver de Ritmel que é exposto logo no início do relato. Exposto a um médico sequestrado, juntamente com um amigo, por 4 mascarados, na estrada de Sintra. Por fim, acrescentados vários testemunhos e longas explanações, o corpo é enterrado em segredo e a condessa entra no convento. Esta não se mata, pelo menos. Tudo isto é contado no Diário de Notícias, por um conjunto de cartas de autoria não revelada, ao longo de 2 meses. Esta estratégia compositiva e editorial acentua naturalmente o mistério que se insinua no relato. O que não impede, pelo menos para o leitor a tempo de hoje,
transpareçam na serialização os sinais de um divertido jogo com os protocolos da ficção e de uma paródia em que se cruzam referências conhecidas do romance policial e do romance de mistério. Edgar Poe é, evidentemente, uma dessas referências e é sabido que ele era, nesta época, leitura de essa teoria. Fixo na carta de abertura e chama a atenção com a brevidade que aqui se impõe para alguns componentes narrativos e metanarrativos que me parecem significativos. Desde logo a representação submetida a um sujeito colocado numa posição condicionada e deficitária relativamente aos factos e os objetos que reporta. É ele que vê e é ele que começa por ficar intrigado com o que vê. Com efeito, o que na carta do médico podemos ler decorre da sua observação e das suas inferências num cenário que lhe é estranho e hostil e numa situação envolta em mistério. Cito: os sucessos a que me refiro são tão graves, cercam-os um tal mistério, envolve-os uma tal aparência de crime, que a publicidade do que se passou por mim torna-se importante. A figuração das personagens que vão surgindo é coerente com este critério representacional, com esta representação em clave do mistério. Dessas personagens, sabemos tão só o que sabe um narrador limitado pelas suas restrições cognitivas. A entoação das vozes, o aspecto da indumentária do calçado, os gestos, as poucas e cautelosas falas. Este mesmo regime observacional, apoiado na competência técnica de quem é médico, comanda a análise do cadáver, que não é já neste relato um objeto repulsivamente assustador, mas um corpo de presumível delito. Dele importa extrair informações que resolvam o enigma de uma morte por explicar. Noutros termos, com o mistério da estrada de Sintra, está superado o insólito que aterroriza e instalado o insólito da perplexidade e mesmo da inverosimilhança. Supostamente e parodicamente fora dos quadros da ficção. O narrador chega ao momento mais agudo e mais extremado também do seu trajeto de indagações e de suposições, num momento em que analisa não já uma figura humana, mas apenas o que resta dela, um cabelo louro, que inspira em longas conjecturas a descrição da mulher que o perdeu. O passo é longo, mas vale a pena retomá-lo para os efeitos que aqui me interessam, que são naturalmente os de sublinhar o caráter paródico deste tipo de indagação de um mistério que se tentava decifrar, em parte, por aquilo que se via apenas no cabelo louro de uma mulher. Aí está o que diz o texto. A pessoa a quem ele pertencia, o cabelo, era loura, clara de certo, pequena, minhona, porque o fio de cabelo era delgadíssimo, extraordinariamente puro, e a sua raiz branca parecia prender-se aos tegmentos cranianos por uma ligação ténue, delicadamente organizada. O caráter dessa pessoa, isto é visto no cabelo, o caráter dessa pessoa devia ser doce, humilde, delicado e amante, porque o cabelo não tinha ao contacto aquela aspereza cortante que oferecem os cabelos pertencentes a pessoas de temperamento violento, altivo e egoísta. Devia ter rostos simples, elegantemente modestos, a dona de tal cabelo, já pelo imperceptível perfume dela, já porque não tinha vestígios de ter sido frisado ou caprichosamente enrolado, domado em penteados fantasiosos. Quer dizer, não era mulher que fosse um salado. E continua ainda. Teria sido talvez educada em Inglaterra ou na Alemanha. Porque o cabelo denotava na sua extremidade ter sido espontado, hábito das mulheres do Norte, completamente estranho às meridionais, que abandonam os seus cabelos à abundante espessura natural. Fim de citação. Parece difícil, a não ser em contexto de paródia, aceitar que um cabelo feminino seja portador de tantas informações, muito antes de terem sido inventadas as máquinas e apuradas as técnicas que num qualquer CSI Miami fundamentariam aquelas conclusões. Consciente do excesso, o narrador desarmadilha logo depois o trabalho da inferência e diz: isto eram apenas conjecturas, deduções da fantasia, que nem constituem uma verdade científica nem uma prova judicial.
Mas alguma coisa fica, sobretudo se compararmos o que aqui lemos com o que encontramos no punhal de Rosalva. E assim, aquilo que sob o signo do mistério e das suas incógnitas parece relevante no mistério da estrada de Sintra, é o conhecimento minucioso da figura em causa, a tal mulher do cabelo louro. A sua origem, o seu caráter, os seus gestos, a sua educação, os seus hábitos, etc. Tudo o que, em suma, servirá para compor uma personagem quando o realismo se fizer assunto sério a menção. Termino propondo outras reflexões a desenvolver, como esta. O insólito pode ser estudado não só em função da personagem propriamente dita, mas também do processo de figuração que ela motiva. É isso que decorre no mistério da estrada de Sintra, de uma representação narrativa em que a dúvida, a incerteza, o oculto, a indagação, a estranheza e a gestão da informação condicionam a composição da personagem. Numa narrativa que é agora de mistério, mais do que de terror. Outra hipótese de reflexão. Certos subgéneros narrativos, determinados pelos modos de produção ficcional e pelo gosto dos leitores do século XIX, implicam uma renovação do insólito, como aquela que o mistério da estrada de Sintra ilustra. O romance de mistério e a narrativa policial, esta última em afirmação e em consolidação, a partir sobretudo de Edgar Poe, contribuem decisivamente para a dita renovação. Por fim, um contrato narrativo como aquele que vigora neste primeiro romance de Essa e Ramalho completa o potencial e a excitação emotiva do leitor fascinado por este insólito moderado. É a publicação na imprensa em regime de folhetim e com oscilação entre o verídico e o ficcional que acentua a expectante curiosidade de quem lerá aquilo que vem a seguir, habilmente deixado em suspenso. Por fim, não encontramos no romance de Essa e Ramalho, e menos ainda no Conto de Carvalhal, os procedimentos de figuração que o romance realista e a sua deriva naturalista cultivaram. Mas no mistério da estrada de Sintra aponta-se já nesse sentido. Uma das mais longas cartas do romance é a que se intitula A Confissão dela. Ela é a Condessa de W, protagonista do adultério. E naquela carta, sendo uma analista relativamente distanciada das causas que explicam em abstrato, ela dá conta do que são as razões do adultério feminino, ela própria. A atração por um qualquer comando convencional, o tédio do ócio, um marido burguês e cruzado. Tudo o que leremos em textos das farpas e nos romances de adultério que preenchem uma parte importante da produção ficcional realista. Quer dizer, tematicamente está esboçado naquela carta um tipo, o da mulher adulta, o que significa que a Condessa de W, como personagem, perde a inusitada singularidade de que o insólito carece. Para que o processo se complete, falta apenas a consciência narrativa e a racionalidade do realismo e do naturalismo que ambos hão de conjugar. Com isso, o insólito deixa de fazer sentido. Muito obrigado. Espero que tenham entendido bem o português. Apesar de alguns abrimentos de boca, acho que ninguém adormeceu. É sempre importante. Creio que agora a palavra fica com a nossa turma. Eu queria agradecer ao professor Carlos Reis pela excelência do seu trabalho. E agora eu passo a palavra ao professor Fábio Garcia, que atua aqui nesta mesa como debatedor. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Estão me ouvindo? Na verdade, eu fiz um texto, mas vou, na qualidade de anfitrião, abrir mão dele por causa do tempo. Estamos a 15 minutos de intervalo para o almoço, porque estou mas não vou deixar de provocar, que essa é a minha função. Eu publiquei um texto sobre Carlos Reis, e nos enviaram os textos com antecedência, não me lembro, né? Algumas questões me chamaram a atenção, e particularmente algo que hoje na fala do pastor um pouco despercebido, mas uma leitura muito forte, que quando ele utiliza quase que um conceito de anti-insólito. E ele, de certa maneira, acaba ligando esse conceito a um processo de construção
e mais particularmente de construção ou de seleção de uma subcategoria da personagem, que é a personagem típica. Isso me levou a pensar, com base no próprio texto dele, que vai chamar a atenção do Super-Homem e particularmente uma série de filmes, né, que desenvolvem ou atualizam a questão das vertentes do fantástico na contemporaneidade, em que o vampiro, o zumbi, o super-homem, o lobisomem, ou se quisermos dizer por outra vertente, a bruxa, a fada, são muito marcadas. Nessas narrativas, sejam fílmicas ou nas suas origens literárias, né, temos marcas da estrutura do texto, que chamaremos aqui de fantástico nesse titular. E as personagens centrais de estruturas narrativas são personagens, de certa maneira, personagens tipo a bruxa, a fada, o vampiro, o zumbi, o lobisomem, que o professor Carlos Reis, na estrutura do texto dele, de certa maneira, aproxima o que ele vai chamar de estrutura anti-insólita, né, ou construção anti-insólita. Eu ia desenvolver essa provocação com algumas citações, até evocava no meu texto as pessoas de fora que estão aqui, como a Rosalba Campa, que chegou adiante, que até em determinado momento cita a Madame Bovary num texto dela, quando vai fazer a discussão das personagens e contrapor os sistemas. Citava a professora Pamparante, que chegou mais tarde, e que em alguns momentos trabalha com o conceito de mundo possível, chega a trabalhar com o conceito do mundo possível, impossível, no insólito, no fantástico, trabalhando, e é desse mundo possível que vem as personagens que o professor Carlos Reis fala, mas eu vou abrir mão de ler o meu texto de hoje e fazer essa provocação. Como é que o professor Carlos Reis pensa, né, essa estrutura da personagem tipo, que seria uma personagem não cara ao insólito, que seria uma personagem que ele quase aproxima de um conceito de personagem insólita, com toda uma tendência de narrativas em que nós temos personagens centrais, o zumbi, o vampiro, a bruxa, a fada, e que particularmente nessa narrativa contemporânea, seja fílmica ou literária, né, ganham uma sobrevida em relação à tradição. Está a provocação colocada, professor? Muito obrigado. É uma excelente provocação. Eu, como perceberam, sou leitor de ficções realistas e também naturalistas e neorrealistas, faz parte do trajeto, mais do que de ficções fantásticas, ou do universo fantástico. E compreender muito bem o que o professor Flávio Garcia acaba de dizer, eu chamaria para a reflexão um aspecto hoje muito relevante e em desenvolvimento considerável no campo dos estudos narrativos, e que é a dimensão cognitiva da nossa relação com os personagens. Nós, quando lemos uma personagem, não a lemos inocentemente. Já lemos outras personagens. Conhecemos pessoas da vida real. E, portanto, de certa forma, nós projetamos na leitura da personagem aquilo que os cognitivistas chamam as molduras e os roteiros de comportamento que impedem isso, é que eu chamaria uma leitura inocente. O que significa, do meu ponto de vista, o seguinte: se é certo, e parece certo, como diz o Flávio, que há um conjunto, um leque de personagens no universo fantástico que são personagens típicas, também me parece certo que, em muitos casos, essas personagens típicas, a não ser por reação da esfera do cognitivo, deixam de provocar surpresa. De resto, o que é muito interessante nesse contista praticamente esquecido, ou totalmente esquecido, chamado Álvaro Carvalhal, é que, em alguns momentos dos contos dele, ele próprio faz paródia com os excessos terríficos do fantástico. Quer dizer, ele tem a noção de que estes comportamentos, estas reações, estas personagens, são já tão convencionais que, de certa forma, esgotaram a capacidade para provocar aquilo que outras trariam. Isto é, um efeito de surpresa e, sobretudo, terror.
E, nesse aspecto, eu penso, mas não estou em condições ainda de o resolver, porque é uma, se é que algum dia o resolverei, é uma pesquisa que está em curso, no projeto de filosofia, de aprofundar uma diferença importante entre a noção categorial de tipo, como caso específico de personagem, e a noção categorial de estereótipo, como alguma coisa que diz respeito a comportamentos mais do que à figura em si. E desse ponto de vista, o que eu diria é que o vampiro, a bruxa, as entidades que nas narrativas fantásticas trazem ou querem trazer o terror, de facto, são mais figuras estereotipadas do que tipos na acessão em que os estudos narrativos e a antiga arqueologia trataram dessas isto, reconhecendo aqui o seguinte, está dito, vou levar passagens do meu texto. Quando eu falo em tipo, digo que a categoria tipo é uma categoria fundamentalmente relevante no tempo do realismo literário e do realismo literário. Mas ela não é exclusiva, evidentemente, desses documentos. O pícaro do século XVII espanhol é um tipo, tal como o avaro de Molière é um tipo psicológico, até mais social, embora possa ser relacionado também com o cenário social em que se... Tudo isto para dizer o quê? Que o fantástico não exclui o tipo, mas não o trabalha, evidentemente, nos mesmos termos em que trabalha o realismo. E se o trabalha nos mesmos termos em que trabalha o realismo, então o tipo do fantástico já não assusta ninguém. Era essa a provocação e, obviamente, eu tentava provocar parte daquilo que a gente tem conversado e que eu sei que o professor é, talvez, no universo da língua portuguesa, um dos grandes especialistas em narratologia, da narrativa, né? E com a pesquisa que vem da ficção tem trabalhado bastante nesse universo da personagem. Eu não vou me avançar para permitir que as pessoas que estão na plateia façam pelo menos alguma pergunta. Muito obrigado, acho que a resposta foi excelente. E ela, se não resolve, ela pelo menos abre mais espaços para que a gente repense. Voltaremos a discutir. Mas é um bom tema para dissertação. Então, está aberta a sessão para as questões do público. Quem pregar o microfone se apresenta, diz quem é e de onde é, que facilita para que a gente comece a se conhecer um pouco. Meu nome é André, eu sou da Safra Pernambuco. A questão que eu faria é como se dá a relação entre Álvaro Carvalhal e a geração realista, cronologicamente, e se insere no Antero, o próprio Lessa, já mostra realmente essa influência do fantástico, prosas bárbaras. Como é que é a relação entre o Carvalhal e o pessoal do Corinthians que está representado a essa renovação realista? Né? Como é que ele se insere? A fantasmagoria do Carvalhal dentro daquele âmbito coimbrão realista. Muito bem. Está uma questão interessante do plano da esfera literária e é uma questão que começa a ser respondida se eu, com licença do André, reformular a questão. Como é que se daria a relação do Álvaro Carvalhal com essa geração? Porque o Álvaro Carvalhal morreu em 1866, acho eu. Foi jovem, com 22, 23 anos. 1964, isso. 24 anos isto, com 24 anos. E, portanto, ele mal teve tempo de participar da chamada questão coimbrante. A questão coimbrante, para quem está menos identificado, foi uma vibrante polémica literária que aconteceu em Portugal em 1865 e 66 e que não foi, ao contrário do que às vezes se pensa, uma polémica entre românticos e realistas, mas entre românticos e românticos, isto é, entre românticos da chamada segunda geração romântica e românticos da chamada terceira geração romântica, designadamente à cabeça antértica e tal. Mas ela preparou
enunciando uma concepção militante, social, da poesia, preparou de facto uma outra concepção social e militante da literatura, que é o realismo literatura. E, portanto, Álvaro Cabral não teve tempo biológico para resolver a sua relação com o que viria depois. Mas a intervenção dele na questão literária existe. É uma intervenção contra a posição mais conservadora, que era a posição encabeçada por Castilho e seguida por Pinheiro Chagas. A intervenção de Álvaro Cabral, salvo erro, é justamente contra Pinheiro Chagas. Portanto, ele estaria certamente do lado das conferências de freguesia e da geração e alguma coisa nos seus contos deixa transparecer isso por esse lado que eu há pouco mencionei, daquela espécie de conhecimento do excesso. A professora Cristina Batalha tratou disto, em facto, no ensaio que escreveu, foi sobretudo sobre o ponto dos canibais. Foi. Ele tinha consciência, pouco, e às vezes notava isso, de onde vinha tudo aquilo e que aquilo era tudo um pouco excessivo. E por outro lado, só para concluir a resposta, está sobrevalorizada, a meu ver, e não só a meu ver, a relação de Álvaro Cabral com o fantástico. De facto, só esses dois contos, o Pinhal de Rosalvo e dos Canibais, é que têm alguma coisa a ver com o fantástico, com o terrífico, com o repelente. Bom dia, meu nome é Gregório Rossi, sou da Universidade Federal da Bahia. Só sobre essa categoria, essa ideia de surpresa, né, de hesitação, uma ideia clássica, a minha pergunta é exatamente até que ponto caberia ainda essa ideia de surpresa para a gente discutir a questão do que se caracterizaria o insólito, o fantástico, no sentido de que talvez esses tipos já que o próprio fantástico já abarca, eles já dariam um universo e já uma expectativa do leitor do fantástico por esse universo. Então não é a surpresa que estaria determinando, mas sim uma expectativa de se viajar em outro tipo de relação com a literatura, não necessariamente algo que vai o surpreender. Acho essa questão muito interessante, porque tem a ver com um aspecto da questão levantada pelo professor Flávio Garcia, que eu há pouco não mencionei. Nós podemos já não ser muito assustados, surpreendidos ou aterrorizados por certos tipos de personagens de fantástico, mas talvez as crianças o sejam. Ou seja, isso depende muito também do leitor, das tais atitudes cognitivas. Muitos de nós que estamos aqui, talvez a totalidade dos que estamos aqui, somos leitores cínicos. Não somos leitores inocentes. Não somos capazes, infelizmente, não sei quem foi que definiu um intelectual como um sujeito que lê com um lápis na mão. Não somos capazes de ler só por ler. Estamos sempre à procura de coisas que já lemos, de onde vêm, a que categorias correspondem, etc. Mas eu acredito que ainda haja leitores, e no caso que estamos a falar, os leitores da literatura infantil juvenil, ainda há pouco eu falava com a colega, com a Regina, sobre o trabalho que ela está aqui sobre isto. Talvez, desse ponto de vista, eles continuem leitores importantes para este tipo de e, portanto, a nossa imersão nesse universo faz já com conhecimento prévio daquilo que ele nos traz. Estamos já, portanto, sobre aviso e sabemos que o moço que seduz a moça e que numa noite de luar vai beijar, de facto vai surrar o pescoço dela com dois dentes vampirescamente a moça. E contudo, outra questão que está em aberto e que eu acho que os cognitivistas hão de ajudar a resolver, eu pergunto, o que é que nós relemos livros? O que é que nós revemos filmes? Isto que eu vou dizer agora é ainda mais estranho no caso dos filmes, talvez porque a recepção do filme ou do seriado de TV é mais, enfim,
vivida naquele momento, ocorre num lapso temporal definido. Há dias eu revi um filme que já tinha visto. Eu não lembro como é o nome do filme, mas se eu disser o que é, vocês vão identificar. É aquele filme em que um comboio, um trem, como se diz, desgovernado, carregado de vagões com produtos químicos, é travado do herói Denzel Washington, evidentemente. Já viram o filme? Não lembro como é que se chama o filme. Eu já tinha visto o filme. Eu sabia como é que acabava. T-Rails, assim se chama? Exato, incontrolável. Pronto. Eu sabia como é que acabava. Eu sabia que, estando o Denzel Washington, ia acabar bem. E, no entanto, eu vivi o filme com emoção. Pensei, porquê? Não, eu já sabia que ele não morria. Já tinha visto o filme, sabia tudo. E o Denzel Washington não morre. É um herói. E no fim, a família vive sempre naquele tipo de filmes. Tudo acaba bem. E, portanto, porquê é que eu me emocionei? Porquê é que eu me emocionei de novo ao ver a sindicalização dos meios no Globo? Estranho, não é? É alguma coisa que faz parte da nossa condição antropológica de devoradores de narrativas. A professora Lídia vai encerrar, mas eu tenho que dizer que estamos no horário. O professor Carlos Reis estará conosco, creio que em alguns outros momentos do evento. O professor Carlos Reis está na UERJ por um bom tempo. Dia 7 de maio, o professor Carlos Reis, às 10h30 da manhã, neste auditório, fala de personagem, fala de construção, de narrativa do personagem. No dia 7 de maio, nesse mesmo auditório, às 19h30, ele retoma a fala da manhã, repete a fala da manhã, porque são dois grupos distintos. No dia 14, se não me falha a memória, ele faz uma fala próxima, com algumas variantes na Federal do Rio de Janeiro, às 11 da manhã. Depois, na semana de 28, ele está na UERJ, no Campo São Gonçalo, falando de uma outra variante. No dia 4 está na Federal Fluminense. Existe ali um cartazinho, tem vários cartazes com essa programação. E no dia 5, meio que fechando as atividades, porque vamos ter o recesso, o professor fará um workshop em cima do projeto que ele vem desenvolvendo lá já há muito tempo, iniciado em 2003, se não me falha a memória, que tem produzido atividades na Católica do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e que a gente pretende que comece a desenvolver aqui com o convênio que foi assinado, com o plano de trabalho adiante. A mesa com o livrinho vai ficar ali o dia inteiro, com certeza, agora mais tarde de novo. Eu queria agradecer a todos vocês e pedir que os conferencistas convidados procurem a professora Regina, que ela vai levá-los todos para almoçar, tá? E temos hoje, a partir da 13h, simpósios. Neste mesmo auditório, às 14h30, nossa segunda conferência, a professora Paulo Garante estava ali, não está mais, estava ali, que é a professora da Universidade de Córdoba, estará na minha Ana Cristina, aqui da casa, a professora Rita Dionísio, que está por aqui também. Eu aguardo todos vocês para a gente continuar esse debate acalorado, com a sensação bem sólida. Então, eu queria agradecer a presença.